Boa tarde. Vamos hoje dar continuidade, né, à nossa disciplina Práticas do Ensino de Ciências 1, e hoje vamos continuar com abordar um pouco sobre o ensino de ciências e através da instrumentação dentro do ensino de ciência para o ensino fundamental. Hoje iremos iniciar com o módulo 3. Nessa aula, temos como objetivo, né, proporcionar uma compreensão sólida sobre os princípios básicos da instrumentação científica e sua aplicação no ensino de ciências para o Fundamental 2, ensinar aos alunos a planejar, preparar e conduzir experimentos científicos didáticos que utilizem os instrumentos de laboratório, visando a melhoria do ensino de ciências no Fundamental 2, desenvolver a capacidade de avaliar criticamente o impacto do uso de instrumentação no ensino de ciências no aprendizado dos estudantes, né, do ensino fundamental 2. Para começar esse conteúdo, vamos pensar um pouquinho a respeito do que é a instrumentação, processo de instrumentação, né? Isso, o que é instrumentar? O que é a gente fazer isso no ensino de ciências, esse processo de instrumentação? A instrumentação, a gente pode entender, né, que no ensino, são ferramentas utilizadas no ensino que podem ser utilizadas de forma bem ampla, né, e diversificada, e que devem ser adequada para o aluno, e a contextualização, eu preciso conhecer meu público-alvo para determinar que instrumento eu vou utilizar. E isso é porque, para que o aluno ele possa aprender no sentido e significado do conteúdo de ensino. Esses instrumentos é para facilitar a aprendizagem do meu aluno, né? E esses instrumentos de ensino, né, essa instrumentação, ela vai além do material didático, que pode ser o livro didático, né, por exemplo, e que ele serve como se fosse um fio condutor para interações com diversas ferramentas, né, que, cujo objetivo é potencializar a relação de aprendizagem e a relação entre o professor e o aluno. E essa instrumentação, ela vai fortalecer esse processo de ensino-aprendizagem, principalmente no ensino de ciências, no ensino fundamental. O fundamental, é fundamental, né, para o desenvolvimento das aulas, utilizar essas instrumentações, porque vai tornar a aula mais dinâmica, mais interativa, e também apresentar, né, inovações que venham nesse contexto, onde possa destacar suas contribuições para o ensino de ciências, pautando também, principalmente, no aprendizado dos alunos, em que eles sejam utilizados não para apenas ter uma aula diferenciada, só para modificar a minha aula. Eu vou utilizar um instrumento na minha aula porque eu quero inovar a minha aula. É fundamental também inovar, mas também que essa inovação ela traga resultados na aprendizagem do aluno, que é para potencializar a forma com que ele está aprendendo, né? E a gente tem que pensar também a respeito do porquê dessa instrumentação, né? Nós temos que ter uma visão atual da escola que o professor está inserido. A gente percebe-se quando o professor se depara na sala de aula hoje, nesse século, né? Nossos alunos, eles estão desmotivados, não tem perspectiva de aprendizagem, as salas superlotadas, até
para atender a demanda das salas de aulas é bem complicado, né? Salas que são um quantitativo superior de 25 alunos. Existem salas de aulas com até 50 alunos ou mais, e, e os alunos têm comportamentos, né, sem regras, né? Eles não têm mais regras de convivência entre si, até o tratar entre os alunos mesmo, né? Então, o professor, ele precisa pensar nesse todo esse contexto que ele está inserido com seus alunos, né? Principalmente nesse público que ele se depara, um público bem diversificado, né? E é importante também sinalizar a questão dessa nova era que nós estamos vivendo, né? Em que os alunos, eles têm muito acesso à informação e mídias digitais. E, ao mesmo tempo, a responsabilidade parece que aumentou em relação aos tempos passados, né? As décadas passadas, os professores, eles precisam ter uma responsabilidade maior de como é, chamar a atenção do aluno, né? E o professor ele tem assumido papéis que antes nem se pensava, nem se imaginava, né? E, na maioria das vezes, não tem a participação dos pais na vida da escola. Não existe essa parceria entre pai e a escola, né? Eles depositam seus alunos na escola e não tem essa parceria de estar lá conversando, dialogando com o professor. Isso aumenta a carga horária do professor, né? E, e essa realidade, ela é enfrentada por todos os professores em todas as áreas, né? Compete também o professor buscar alternativas para que e nesse sentido, né, que suas aulas sejam mais atrativas, motivando os seus alunos, né, para manter a qualidade do ensino. E será que aí você se pergunta, como é que o professor pode fazer esse esse processo? Como é que eu posso trazer meu aluno, envolver meu aluno para a sala de aula, né? Segundo Berezuki, ele diz, né, ele fala da importância do professor, né, ele aprender novas modalidades de ensino, né? Isso é fundamental também para que essas aulas se tornem atrativas. A partir do momento que o professor ele aprende, ele quer é, é, começar com outras modalidades de ensino, né? Ele tem que trazer isso durante a sua formação, em que ele precisa aprender a desenvolver e diferenciar os trabalhos prático, experimental, laboratorial e de campo, com o intuito de ser capaz de realizar uma educação científica de boa qualidade com seus alunos. E pode-se pensar também que as diferenças são insignificantes. No entanto, estas modalidades de trabalho e suas especificidades são fundamentais para auxiliar na formação científica dos seus alunos. Então, Berezuki, ele diz, né, que é importante essa formação do professor, essa diferenciação entre esses instrumentos de trabalho que o professor está desenvolvendo. Não, como já toquei desde o início, não é apenas inovar com novas ferramentas, mas também tem que trazer essa inovação pensando no meu alunado, como ele aprende, se esse instrumento será aproveitado, será que meus alunos irão aprender utilizando esse instrumento, né? E às vezes é muito difícil, né?
o professor conseguir o interesse da turma. E muitas vezes consegue, né? Mas quando eles começam a rever sua metodologia e utilizar modalidades que adequem os conteúdos e as características de sua turma, como também os objetivos a serem alcançados. Então, o professor ele tem que estar numa constante reflexão da sua prática pedagógica, revendo seus acertos, suas limitações. Será que meu aluno está aprendendo? Será que ele não está aprendendo? Será que o meu objeto de, de conhecimento está sendo atrelado àquele instrumento, àquela modalidade que eu estou aplicando para os meus alunos? Então, essa reflexão diária que é importante para o professor de ciências, né? O professor de ciências, ele tem uma riqueza na sua disciplina, né? Ela é uma disciplina que ela conversa com as outras áreas do conhecimento. E isso oferece que suas aulas, né, eles sejam bem dinâmicas, né? Porque está a seu alcance, né? É, seja referente aos seres os seres vivos, ao ambiente e à tecnologia, e aos quais estão inseridos no dia a dia dos alunos, né? Fazer esse hiperlink dos conteúdos com o dia a dia dos seus alunos. Isso é importante na hora de se tratar o objeto de conhecimento em si e escolher a instrumentação e o que modalidade de instrumentação eu vou utilizar. Mas tudo isso pautado no meu público-alvo, que é meu alunado. E a partir disso, o aluno ele vai se sentir motivado a aprender o conteúdo, né, de forma significativa, e também isso porque vai estar introduzido no seu dia a dia, né, na sua cultura, no olhar dele, ele está vendo o conteúdo no seu dia a dia. E também no seu desenvolvimento tecnológico, né, e do modo de pensar de todos. A escolha da modalidade didática vai depender do conteúdo e dos objetivos selecionados para a classe que o professor está trabalhando, né? O tempo, os recursos disponíveis, como os valores, convecções do próprio professor. Cada curso deve incluir uma diversidade de modalidade didática específica, né? A diversidade contribui para motivar os alunos e possibilitar atender às diferenças individuais também. O professor tem que pensar em cada aluno em específico. E essa também é desafio do professor do século atual, né? Dessa década atual. Essa diversidade em salas superlotadas. O que é que o professor compete ao professor de ciências, né? Buscar alternativas para suas aulas, para que elas sejam mais atraentes, motivar os alunos na sua participação, e manter a qualidade de ensino. Esses são 3 ferramentas fundamentais. O professor ele precisa estar buscando alternativas de como eu vou tornar minha aula bem atrativa e os alunos ensejam a estarem naquela aula, querer aprender junto com o professor. E como o professor ele pode melhorar a participação, né? Motivar, criar estratégias que os alunos estejam lá participando, né? E tudo isso pensando na qualidade do ensino de ciências. Então, por isso que é importante o professor entender as diferentes modalidades de ensino. Por Urezuki, ele diz, né, um professor de ciências, ele precisa aprender a desenvolver diferentes trabalhos, pode ser prático, experimental, laboratorial, de campo, com o intuito
de ser capaz de realizar educação científica boa e de qualidade. Então, cabe ao professor ele rever toda a sua metodologia. Como é que eu estou aplicando isso em sala de aula? Será que está sendo efetiva, né? E utilizar modalidades que adequem aos conteúdos e características de sua turma. Ele pode ter 10 turmas, mas ele tem que pensar naquele, em cada uma separadamente, porque uma turma não é igual à outra, assim como todos os alunos de uma turma não são iguais. Então, o professor precisa pensar cada turma de forma diferente, né? Porque ninguém, um conjunto de pessoas nunca vão ser iguais, não é isso? O professor deve ter o pressuposto na hora de planejar suas aulas, o contexto social do aluno, e o que ele já sabe sobre o conteúdo para ser ensinado, para fazer as sondagens dos conhecimentos prévios dos seus alunos, que a partir daí ele vai é, elencar o que eu posso trabalhar e o que meu aluno já sabe. Há várias estratégias que oportunizam a construção do conhecimento, ajudando o aluno a compreender o tema estudado. Entre essas várias modalidades, o estudo de meios que o professor dispõe para o ensino de ciência, ele pode mencionar essas modalidades aqui que o professor ele pode utilizar como um instrumento, né, de um ensino de ciência. Nós temos as aulas expositivas, discussões, aulas de campo, excursões didáticas, aulas práticas, uso de mapas conceituais, oficinas pedagógicas, pedagogia do lúdico e feiras de ciências. E o que são essas aulas de campo e excursões didáticas, né? Viveiro e Diniz, 2004, eles dizem que no ensino de qualidade, sobretudo em ciências, é indispensável um planejamento que articule trabalhos de campo com atividades que desenvolvida em classe. E outros autores, Seniciato e Cavanson, eles dizem que as aulas de ciência em um ambiente natural favorece a manifestações de sensações e emoções dos alunos, aos quais não se manifestam nas aulas teóricas. É nesses dois aspectos, né, que eles estão aqui mostrando, falando, né, essas aulas em outros espaços, ele vai fazer com que o aluno desperte o querer aprender sensações que não temos só em sala de aula, né? Ela, não, essa sensação é porque ele está vendo aquilo de perto, né? Não só está no livro didático, é outro espaço, outro contexto. Qualquer que seja o local visitado, os alunos devem ter um problema para se resolver. Não é só dizer assim, hoje nossa aula vai ser no museu. Mas se eu não tenho um problema para resolver, né? E dentro desse problema, ele tem que ter a função do aluno, observar e coletar dados, e com um roteirozinho pré-estabelecido, né? Para que eles não ficarem em lá sem ter um propósito de estudo. Uma excursão, assim como toda atividade didática, deve ter os objetivos específicos que demandam a busca por informação em ambientes naturais. As aulas experimentais, né? Aulas práticas e experimentais. Como a gente já viu nas aulas anteriores, nas décadas de 60 e 70, houve uma preocupação maior em desenvolver essas atividades experimentais, não é isso? E com a lei, com a promulgação da LDB em 1961, houve muitas mudanças curriculares no ensino de ciência, né?
que passou a ser de condições para o aluno identificar problemas a partir da investigação e observação sobre o fato, levantar hipóteses, testá-las e refutá-las, ou até mesmo abandoná-las, quando fosse o caso. Assim, houve a inclusão das aulas práticas, né, conforme a promulgação da LDB de 1961. Outros princípios, né, é, outras principais funções das aulas práticas também é despertar e manter o interesse dos alunos, envolver os estudantes na investigação científica, compreender os conceitos básicos, desenvolver habilidades, desenvolver a capacidade de resolver problemas, formular e elaborar métodos para investigar e resolver problemas individualmente ou em grupos, selecionar equipamentos adequados para o uso, com habilidades e com devidos cuidados. O professor ele deve estar apto para isso também, né? Durante o seu processo de formação, ele precisa estar desenvolvendo essas habilidades de trabalhar com determinados instrumentos. Desenvolver a familiaridade crescente com organismos e interesse por fenômenos naturais. Então, o professor ele também tem que estar pautado nesse aspecto, né? Fazer com que os alunos eles tenham interesse, né? É, em organismos, em conhecer fenômenos naturais e oportunizar eles a observarem como ocorrem esses fenômenos naturais, não apenas mostrar o que está no livro didático. Pereira, né, ele diz que ele faz uma crítica a uma prática, a aula prática a ser colocada após a apresentação dos conteúdos, o que leva o aluno a penar o que é a prática e é o fim da ação pedagógica, servindo como fechamento do assunto, né? Ele faz uma crítica, né? Que será que o aluno ele só precisa ter a prática no final da disciplina, do conteúdo apresentado? Ela não faz parte da construção do conhecimento, então não é importante o aluno ele estar participando, aprendendo, fazendo na prática, testando, observando como aquele conhecimento ele foi construído, ele se pautou. Então, ele diz que o professor tem que tomar cuidado, principalmente de trabalhar a prática só no fim do objeto de conhecimento, do conteúdo abordado, mas ele deve participar desde a inserção do conteúdo. A prática, né, ela deve estar pautada no que o aluno constrói, o seu conhecimento, né, devendo proceder às ações teóricas. Ele tem que estar pautando, né, não apenas no final do meu conteúdo, mas antes da parte teórica ser trabalhada. Outro instrumento são os mapas conceituais, né? E o que são mapas conceituais? São representações gráficas que fazem relação entre os conceitos ligados e eles são ligados através de uma linha ou seta de posições hierárquicas. São apresentados a partir de ideias gerais, as mais inclusivas, para ideias mais específicas e menos inclusivas. Aqui é um exemplo, né, de mapa conceitual sobre o sistema circulatório, né? Ele vem de um tema gerador, né, de um tema bem específico, e a partir dele sai setinhas para os objetos de ligação, né? O que é o sistema circulatório?
Aí ele está se ligando ao coração, e daí desses objetos que estão ligados ao central, eles vai fazendo hierarquias com outros conhecimentos, com outros partes teóricas desse objeto. E os mapas conceituais, eles foram propostos desde 1960 por Joseph Novak. Assim, é importante também a gente ver algumas concepções teóricas, né? Ausubel, ele diz que o fator mais importante que influencia a aprendizagem é o que o aluno já sabe, é o pressuposto, né, do que ele já sabe. E os mapas conceituais, eles constituem um recurso de aprendizagem ao expor, valorizar, explorar os que os alunos já sabem. O professor levanta uma questão e a partir do que o aluno já sabe, ele pode fazer hiperlinks, linkar ao conteúdo que está sendo estudado, né? Os mapas conceituais, eles vêm se manifestando, vêm se intensificando nos anos como instrumentos que potencializem o aprendizagem, né? Porque ele trata desse conhecimento de forma útil e fazendo com que a aprendizagem seja significativa. Outra coisa que é importante, o professor está pautando em conhecimentos prévios do aluno, que não adianta o professor dar o tema geral e não fazer relação com o cotidiano do aluno. Para que esse aprendizagem seja significativa, eu tenho que ter pressupostos, não é isso? E o que a bagagem que meu aluno já tem. Moreira, ele diz que existem vantagens e desvantagens no uso de mapas conceituais. As vantagens são: enfatiza a estrutura de uma disciplina e o papel dos sistemas conceituais no seu desenvolvimento. Ele apresenta os conceitos de uma disciplina numa carta, numa certa ordem, né, hierárquica, de inclusividade é, que facilita a aprendizagem e retenção dos mesmos. Ela promove a listagem daquilo que já foi abordado nos materiais instrucionais. Quais são as desvantagens de um mapa conceitual? Se o mapa não tiver significado para o aluno, eles podem encará-lo como algo mais a ser memorizado, algo que não vai trazer nada de importante na vida deles. Os mapas podem ser muito complexos ou confusos e dificultar a aprendizagem e a retenção. A habilidade dos alunos em construir as próprias hierarquias conceituais pode ficar inibida em função de que já receberam prontas as estruturas propostas pelos professores. Quando o professor ele dá um modelo pronto de mapa, como ele quer, mostrando todo como ele é organizado, as estruturas, é, quantas... A ideia central, professor, não fazer um hiperlink, não com o que o aluno já sabe, os pressupostos, né, subsunsores, como a Oswald diz, né, tem que pautar nos subsunsores dos alunos. Então, não vai ter nenhuma significação para os alunos, né? Não vai ser apenas algo de memorização. Então, Moreira, ele diz, né, que, porém, na prática, essas desvantagens sejam aparentes, pois podem ser contornadas ao ser explicado se deixar clara a sua finalidade, que é uma oficina pedagógica, é outro instrumento.
Ribeiro e Ferreira, eles dizem que o lugar onde se fabricam objetos, inventar, produzir, criar, fabricar conhecimentos a partir de situações vivenciadas pelos participantes individualmente. Abílio e Guerra, eles dizem que eles ressaltam, né, a importância das oficinas pedagógicas, pois elas permitem a reflexão e a troca de experiências, produção coletiva e a descoberta de alternativas e soluções para os impasses fundamentais na necessidade de transformar a realidade educacional. Há uma concepção de que uma oficina pedagógica ela se fundamenta no trabalho coletivo, na troca de experiências entre professores e alunos, e destes entre si, né? Elas são marcadas pelo exercício de pensar e criar. E a pedagogia do lúdico. Nós temos a pedagogia do lúdico, que também é outro instrumento. A palavra lúdico, né? Ela se origina do latim, né? Ludus, que significa brincar. Lucchese, ele caracteriza o lúdico como uma experiência de plenitude que ele possibilite a quem vivencia os atos. Inovações como criação do método lúdico criativo experimental, MLCE, como jogos, brincadeiras, brinquedos, músicas, dinâmicas de grupo, dentre outros, foi uma das grandes novidades trazidas para a educação por Jean Piaget. Para Pereira, né, o método MLCE, ela se fundamenta assim, nas seguintes aspectos. O lúdico e a aprendizagem são processos independentes e insociáveis. O desenvolvimento da capacidade criativa depende, sobretudo, da educação do meio ambiente e do próprio esforço pessoal. A investigação dos fenômenos ambientais constitui a essência do ensino de ciência e seu processo maior de aprendizagem por investigação. A melhoria do processo de aprendizagem supõe que não só adquirir novos conhecimentos, mas a forma como se aprende. E nós temos as exposições científicas, né? Que é através de o quê? Das feiras de ciências. Uma feira de ciência, né, é aquela atividade que o aluno realiza um trabalho de investigação científica para posterior demonstração dos resultados obtidos. A feira de ciências, né, os alunos, eles têm técnicas centradas nos alunos, a seleção, investigação de problema, formulação de hipóteses e experimentação, conclusões operacionais. É interessante, Paulo, falar aqui sobre essas feiras de ciências, que hoje, essas feiras, quando você vai trabalhar com a feira de ciência, ou quem já teve a oportunidade de trabalhar, ou de participar ou visitar uma feira de ciência, vocês percebem que a maioria dos experimentos que os alunos estão apresentando são uma mera reprodução do que está no livro didático, em que o aluno não faz nenhum questionamento, eles não levantam nenhuma hipótese, não faz nenhuma testagem, apenas uma reprodução. Será que essa feira de ciência, esse instrumento, ele está sendo efetivado? Ele é eficaz? Ele é eficiente?
ele faz com que meu aluno ele aprenda de forma significativa ou não. É interessante também, quando você, entrevista algum professor que trabalha com feira de ciência, e eu participo de feira de ciências, né, eu sei, como o aluno ele está envolvido. Eu tenho um grupo de pesquisas, que é os Jovens Cientistas, em que para participar tem pré-requisitos, né, o aluno ele precisa querer estar ali. Mas ainda tem aqueles que só querem participar para ir para uma viagem, para sair da escola. Não estou dizendo que isso seja ruim, isso é bom, maravilhoso. Abrir o leque de oportunidades, né, de sair só da sala de aula, do chão da escola e para outros horizontes. No entanto, eles não querem participar da construção do projeto. E o que eu percebo nessas feiras de ciência, a maioria dos projetos não são criados, não se, nem a problematização pelos alunos. Os projetos que são apresentados nas feiras de ciências que hoje eu me deparo são todos articulados, projetos dos professores. Então, para a gente pensar em uma feira de ciência, a gente tem que rever toda essa hierarquia, né? Como é que se faz ciência? Por que que se faz ciência? Qual a importância de uma feira de ciência? Será que é para o professor levar seu projeto? Para o aluno mostrar que está aprendendo? Quer dizer, para mostrar o que ele sabe decorar, que tem alunos que nem essa... eles não conseguem explicar o que eles estão ali apresentando, porque eles não fizeram parte da construção daquele experimento, daquele protótipo, né? Que a maioria das vezes são protótipos. E voltando para as feiras de ciências, que a gente vê em escolas, né? São só reproduções do livro didático. E que os alunos também não se apropriam dos conhecimentos que estão naquela reprodução. Então, são ferramentas muito importantes do ensino de ciência, de instrumentos de compartilhar conhecimento, de produzir conhecimento, mas o professor precisa ter a responsabilidade de se colocar como mediador desse conhecimento e oportunizar que o aluno ele cresça, ele seja o protagonista daquele conhecimento, do que ele está produzindo, que ele quer pesquisar, através de problematização, e, fazendo com que os alunos eles façam hipóteses sobre o que sobre o problema, né? E eles testem através de experimentação, para a partir de então eles chegarem a conclusões sobre o que eles estão investigando. E segundo Pereira, né, essas feiras de ciências, eles possibilitam despertar tanto nos alunos como na comunidade o interesse pela atividade científica. Tem projetos que têm relevância social. E os professores, a partir do momento que eles querem pautar em investigação científica com seus alunos, eles têm que levantar com seus alunos problemáticas locais, para que eles possam resolver e agregar para a comunidade da escola, a comunidade que a escola está inserida. E essas feiras, elas possibilitam aguçar o interesse do aluno pelo planejamento e execução de atividades investigatórias. Ele proporciona a melhor integração entre escola e comunidade, porque essas feiras, elas são abertas à comunidade, né, fora da escola, a comunidade que a escola lá faz parte, e os alunos, eles vão mostrar para a comunidade o que eles estão aprendendo e como eles estão aprendendo, como a ciência é importante, né, nesse contexto.
E qual a importância do professor da formação docente, né? Por mais que o professor já tenha a, feito a graduação, pós-graduação, a formação, ela é contínua e ela nunca cessa. Então, essa é muito importante. O professor está em constante atualização, revendo suas práticas, e a formação continuada, né? Ela é fundamental para o professor estar ampliando, desenvolvendo novos instrumentos, né? Possibilidades de como utilizar os instrumentos. Como a gente já aprendeu até agora, né? Nós estamos numa sociedade da inovação e inovação tecnológicas em que até a tecnologia, ela, cada dia que passa, ela se modifica. Então, o professor saber lidar com essas tecnologias é importante. E a formação continuada, ela é fundamental para é, para esse crescimento pessoal e profissional. E isso reflete nos seus alunos, né, nos seus futuros alunos. Porque quando o professor ele tem uma bagagem é, de trabalho bem construída, ele vai ter uma didática diferenciada, ele vai saber utilizar os instrumentos na sua prática docente, promovendo que um ensino de qualidade, fazendo com que o seu aluno ele consiga ele absorver o conteúdo, não apenas memorizar, mas aprender de forma eficaz e significativa. Outra coisa importante que o professor deve pautar é a seleção dos instrumentos. Ela deve levar em consideração a idade do meu aluno, o nível de conhecimento que eles têm, e se eu for usar instrumentos, né, eu tenho que ver, tipo, vidrarias, microscópios, esses instrumentos o professor deve ver, aferir antes se eles estão adequados, são seguros, e usar EPIs com os alunos, fazendo com que essas explorações científicas sejam que seguras, tanto no laboratório, até mesmo fora, em campo, em excursões científicas e até mesmo na própria sala de aula. Voltando aqui na seleção de instrumentos, eu vi um vídeo, é, acho que um vídeo que estava sendo compartilhado nas redes sociais de uma professora de química, né? Ela levou um experimento para a sala. Era aquela, ela era ela que estava conduzindo o experimento, mas ela mesma, ela não tinha conhecimento científico e nem teórico para estar manuseando aquele experimento. Ela fez ela botou o ácido dentro de um becker, uma vidraria, né, que é o becker, e ela colocou água em cima do ácido. Deu uma explosão. Aquela explosão, ela teve queimaduras e, graças a Deus, não teve nenhum dos alunos, eles tiveram nada, não tiveram nenhum ferimento, só a professora mesmo. Infelizmente, a professora teve, mas antes de se manipular qualquer instrumento, qualquer vidraria, é, pode ser até mesmo um microscópio, o professor, ele deve aferir antes e prezar pela segurança de todos. Estratégia de integração, né? A prática, dessa instrumentação, ela deve ser interdisciplinar, fazendo com que ela
possa promover uma conexão entre os conteúdos de ciência com outras disciplinas, né, fazendo com que essa atividade ela seja, rica em diversas áreas do conhecimento, tendo uma experiência educativa significativa, em que os alunos eles se sintam, participantes e construam seu conhecimento. E que tipos de instrumentos o professor ele pode, trabalhar, né. Eu dei aquelas exemplos, né, método de instrumentos, mas temos quando a gente fala de instrumentos, né, trabalhar de físicos, né, trabalhar em sala de aula, nós temos telescópios, balanças, bekers, vidrarias, então, tem temos vários instrumentos físicos para se trabalhar o ensino de ciência. E cada um deles, né, ele oportuniza uma aprendizagem única, né. E lembrando que o professor ele pode utilizar instrumentos para suas aulas, desde que ele tenha a a responsabilidade e ele tenha o conhecimento suficiente para trabalhando com eles em sala de aula. E a abordagem interdisciplinar, ela ela é eficaz quando o professor ele também ou ele trabalha em parceria com outro professor de outra disciplina, ou quando ele consegue, eh no ensino de ciências naturais, articular com todos os conteúdos de forma harmônica, né, que ele pode trabalhar os conceitos de física, química e biologia numa sua uma única conteúdo de ciências. E os alunos eles precisam também o quê? Eh eh, conhecer essas disciplinas e, a partir de então, eles vão saber conhecer melhor os fenômenos naturais, a partir das práticas de interdisciplinariedade. Inovação tecnológica, né, ela é fundamental, né, como o professor ele pode ter integração de tecnologia, como simulação, aplicação, de aplicativos que possibilitem a aprendizagem, levando a uma abordagem mais moderna e alinhada às tendências educacionais. Não é só trabalhar com computador, mas lembrem que ao integrar a tecnologia, as TICs, para sua aula, você tem que estar amarrado aos objetos de conhecimento, às habilidades e competências desse objeto. Não apenas levar o computador para os meninos mexerem em sala de aula. Nenhum aplicativo, tem vários aplicativos, mas sem o professor estabelecer os objetivos, para que aquele objeto é importante para finalizar a aprendizagem dele. E o que nós temos de desafios, né, e soluções para esse ensino de ciências, né, através dessa instrumentalização? Há muitas barreiras, né, para se implementar a instrumentalização em sala de aula. E isso é importante que o professor ele busque soluções, com todo o corpo, da escola, eh, corpo docente, com a questão da direção, com a coordenação, para que a partir disso eles consigam efetivar a implementação dessa instrumentação nas aulas, né. E também é essencial para, maximizar as suas aulas de ciência, né, porque a partir do momento que há uma parceria, colaboração entre todos os outros professores da escola e com a gestão, com uma coordenação, com os secretários escolares, até mesmo com
o pessoal da limpeza, da merenda, ele precisa estar todos articulados para maximizar essa instrumentação em sala de aula. E outra coisa importante é promover a inclusão. O professor também tem que ver seu alunado, ele tem algumas necessidades, né? Para que, a partir de então, essas estratégias sejam adaptadas para que toda a participação seja ativa, né? Garantindo que todos os alunos, eles, de forma inclusiva, né, promovam a sua aprendizagem e que todos sejam contemplados com esses instrumentos de educação. E a professora, após terminar a sua prática docente através da instrumentação nas suas aulas de ciência, essa avaliação é importante, né? E essa avaliação deve ser contínua, em que permita o professor fazer ajustes, otimizar a aprendizagem, promover o desenvolvimento científico dos alunos, fomentando a curiosidade científica. É importante que em todas as etapas da aprendizagem, o professor ele deve estimular a curiosidade dos seus alunos, através da instrumentalização. Isso é importante porque ele promove o interesse pela ciência, né? E o desenvolvimento de futuros cientistas, né? A partir do momento que o professor está pautado em estimular seus alunos a sair daquele mundinho, do apenas o ensino tradicional, do livro didático, e de proporcionar essa instrumentalização através de metodologias diversificadas, ativas, fazer sair do espaço da sala de aula, o professor ele vai estar estimulando a curiosidade dos seus alunos, né? E eles aprender fazendo, despertando o protagonismo dos seus alunos e, quem sabe, futuros cientistas. E a parceria com a comunidade, né? Isso é importante para a gente maximizar o conteúdo, a aprendizagem que está em sala de aula. Porque a partir do momento que o professor ele forma parcerias com profissionais de outras instituições e, e que tenham laboratórios de ciências, né, vidrarias, já que as escolas hoje não têm, é importante para enriquecer suas aulas de ciência. A partir do momento que o professor faz parceria com universidades e lugares de museus de ciência, oportunizando os alunos a irem conhecer, fazer visitas técnicas, ele traz, né, importância para o ensino de ciência, para aprender ciência, né, e mostrando que sua aula é importante. Traz o quê? Um, um leque de oportunidades para os alunos, né, para mostrar para eles que o ensino de ciência não é só pautado no livro didático, ele vai oportunizar o aluno a construir seu conhecimento e mostrando para ele as oportunidades que ele tem. E o professor ele tem que fazer a integração entre as diversas tecnologias, né? Através de simulações virtuais, aplicativos educativos, que podem complementar a instrumentação tradicional, né? Que uma aula que o professor trabalha com instrumentos didáticos como o slide, ou até mesmo o quadro branco, ele, a partir do momento que a escola, se ela tiver a oportunidade de ter laboratórios de informática, em que o professor possa fazer simulações virtuais,
e os alunos tiverem acesso a aplicativos educativos, ele vai enriquecer bem mais a experiência de aprendizagem do seu aluno. E maximizar o potencial da instrumentação de ciências requer um planejamento cuidadoso, em que o professor ele tem que pautar na inovação pedagógica, e lembrando que é um compromisso com a educação, que ela seja de excelência, né? Então, ao trazer esses instrumentos para o ensino de ciência, o professor vai trazer um enriquecimento da sua prática pedagógica e tornando suas aulas ricas, transformando aquele papel, transformando o ensino tradicional, que nós temos até hoje o ensino tradicional em sala de aula, por mais que a gente fale de metodologias ativas, das TICs na educação, do lúdico, ainda assim, o ensino tradicional é o que mais sobressai em todas essas novas tecnologias. Outra coisa importante é o professor ele compartilhar suas experiências. Se essa instrumentalização deu sucesso, meus alunos aprenderam, ou por que não compartilhar suas experiências, né? Ao compartilhar, o professor vai dar oportunidade de outros estudantes também construírem seu conhecimento de forma eficaz. E isso é fundamental para promover inovação e uma educação de qualidade no ensino de ciências. Aqui são as referências. Muito obrigada. Tchau, tchau.